Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial que trata sobre o registro do diário de classe de 6º ao 9º ano. Sou Edilberto Souza, supervisor escolar da Rede Municipal de Ensino de São Domingos do Maranhão. As orientações de registro neste tutorial são orientações da CEMEG. Bom, o nosso tutorial está dividido em 3 partes: tutorial parte 1, parte 2 e parte 3. O nosso tutorial de hoje é o tutorial parte 1, onde nós vamos aprender sobre os registros das datas de início e término de cada período, sobre o registro de frequência, demonstrativo de frequência anual e sobre o registro de matrícula inicial e atual. Então nós vamos aqui dar início por esta página. Nós podemos observar que todos os períodos iniciam com uma página como essa, onde nós temos aqui os campos para preenchimento das datas de início e data de término do período. Essas datas o professor deverá buscá-las no calendário letivo de 2019. Lá o professor vai ver qual é a data que inicia e qual é a data que termina o período. Todos os diários de classe, independente da disciplina, terão essas datas iguais. Ok? Então nós vamos aqui dar continuidade para a próxima página, que é a página do registro de frequência. Esta página, nós vamos aqui iniciar registrando o nome da disciplina, depois o período. Mais abaixo, nesses campos, o professor deverá registrar as datas em que ele trabalhar aquelas aulas daquela disciplina. Essas datas, elas poderão ser repetidas de acordo com o número de aulas trabalhadas. Então, vamos supor que em um certo dia o professor tenha 2 aulas de história, por exemplo. Então, o professor ele vai repetir a data 2 vezes. Mas vamos supor que ele tem 3 aulas neste dia, então repete a data 3 vezes. Em relação à frequência dos alunos, as presenças e faltas deverão ser repetidas de acordo com o número de aulas trabalhadas. Então nós vamos aqui para a próxima página, que é a continuação do registro de frequência. Esta página. Esse registro das frequências dos alunos, esse registro é muito importante, porque é com base neles é que a direção, juntamente com a supervisão, é que vai ter conhecimento da realidade dos alunos em relação às presenças e faltas. E aí a preocupação é conhecer aqueles alunos mais faltosos, aqueles alunos que têm um número de faltas muito alto, para, a partir daí, tomar as providências cabíveis. Então nós vamos aqui observar que no final da página nós temos aqui os campos para registrarmos o total de presenças e faltas. No final do período, o professor ele deve contar as presenças e faltas e registrar aqui no final, nesses espaços. E aí, à medida que o professor for finalizando, for terminando o período, depois que registrar o total de presenças e faltas, o professor já vai lançando esses registros lá para o final do diário, lá para o demonstrativo de frequência anual. Esta página aqui é o demonstrativo de frequência anual. Então, à medida que o professor for finalizando o período, ele já vai lançando o registro do total de presenças e faltas para esse demonstrativo no final de cada período. E no final aqui, registrar o total do ano, o total de presenças e o total de faltas que os alunos tiveram durante todo o ano. Nesse espaço, o professor vai registrar a série ano e mais abaixo a relação dos alunos. Então nós vamos aqui voltar lá para onde nós estávamos, lá para a página do registro de frequência, tá ok? Nós vamos aqui aprender como fazer os registros da matrícula inicial e atual. Nesta página, a segunda página do registro de frequência. Nós podemos observar que todos os períodos nós temos esses campos para preenchimento, tá certo? Então nós vamos ver aqui como fazer esses registros. A matrícula inicial
é o total de alunos que iniciam o ano letivo. Sendo assim, todos os períodos terão o total de matrícula inicial igual. E a matrícula atual? A matrícula atual é o total de alunos que terminam, que concluem o período. Mas essa matrícula atual, ela pode dar diferença da inicial? Pode, naqueles casos em que a escola receber alunos, a escola também pode transferir alunos, pode haver alunos desistentes, e aí nesses casos a matrícula atual ela pode dar diferente da matrícula inicial. Tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos e até o próximo tutorial. Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial que trata sobre as orientações para registro do diário de classe de 6º ao 9º ano. Sou Edilberto Souza e estou aqui mais uma vez para repassar as orientações da CEMED de São Domingos do Maranhão. Bom, o nosso tutorial de hoje é o tutorial parte 2, onde nós vamos aprender aqui o registro sobre os conteúdos, carga horária prevista e trabalhada e sobre o encerramento do período. Bom, então vamos aqui dar início à nossa aula, nessa primeira página, onde nós temos aqui os espaços para alguns registros. Vamos aqui iniciar, colocando o nome da disciplina, período, e aqui, nesse espaço, colocar a data em que o professor trabalhou aquela disciplina. Essa data, ela pode se repetir de acordo com o número de aulas trabalhadas naquele dia. Então, se nesse dia o professor tinha 2 aulas, repete a data 2 vezes. Se tinha 3, repete 3 vezes. E aí na frente registrar o conteúdo trabalhado. Ok? Então nós vamos agora para a página que termina o período, tá? Então você percebe que no diário de classe, no final de cada período, nós temos uma página como essa. Então vamos entender como deverá acontecer o registro. Nós temos aqui essa data de encerramento do período. Essa data você vai buscar ela no calendário letivo de 2019, tá? E lá você vai ver qual é a data que encerra o período. Essa data é aquela mesma data que está lá na primeira página que inicia o período, aquela data lá do término. Então essa data é aquela mesma. Sendo assim, todos os diários, independentes da disciplina, terão, essas datas iguais, tá ok? Então vamos continuar aqui o preenchimento, colocar aqui o período que você está registrando, carga horária prevista e carga horária trabalhada, tá? A carga horária prevista é a quantidade de aulas que estão previstas dentro do período. Então, como o professor vai fazer essa contagem? O professor vai ver a data que iniciou e que terminou o período, E aí vai contar dentro dos dias letivos a quantidade de aulas que estão previstas a serem trabalhadas, tá ok? Temos que ter muito cuidado para não contarmos os feriados como dias previstos. Os dias previstos são apenas os dias letivos. E aí, dentro destes dias, é que o professor vai contar a quantidade de aulas, tá ok? E colocar aqui o total. E a carga horária trabalhada? A carga horária trabalhada é a quantidade de aulas, o total de aulas que o professor trabalhou durante todo o período, tá ok? Às vezes a carga horária trabalhada, ela pode dar diferente da carga horária prevista. Mas quando isso pode ocorrer? Naqueles casos em que o professor terminou o período, encerrou o período ou devendo aulas, que no caso a carga horária a trabalhada vai dar menor do que a prevista, ou encerrar o período dando aula a mais do que a prevista. Aí no caso a carga horária trabalhada será maior do que a prevista, tá ok? Em relação ao dia que o professor faltar e ao dia que repor a aula, nós temos que fazer também no diário de classe esses registros, tá? Que deverá ser feito lá naquela primeira página do registro de frequência, tá bom? Nessa página aqui. Então você vê que no final dela nós temos aqui o campo para as observações. Então é nesse campo aqui que o professor deverá fazer o registro
do dia que ele faltou e do dia que ele repôs a aula, tá? Então, por exemplo, no certo dia o professor faltou, então ele não vai fazer o registro da data em que ele faltou. Ele não vai colocar o registro e nem presenças e faltas dos alunos, e muito menos fazer o registro dos conteúdos. Por quê? Simplesmente porque o professor não deu a aula naquele dia, porque ele faltou. Então o professor vai colocar aqui essa data que ele faltou. E no dia que ele fizer a reposição da aula, no mesmo campo de observações, tá? Ele vai colocar aquela data, explicando que naquela data fez a reposição da aula do dia tal. Então vai estar tudo aqui registrado nas observações. E aí, no dia em que o professor fizer a reposição da aula, é que o professor vai colocar a data que ele deu a aula, que ele pagou a aula, colocando presenças e faltas dos alunos, né? E também fazendo o registro dos conteúdos, tá ok? Então, se o professor encerrar o período, ele faltou num dia e depois dentro do período ele não repôs a aula, então fechou o período. Então, nesses casos, a carga horária trabalhada será menor do que a prevista. E aí, se o professor encerrar o período devendo essa aula e ainda tiver dentro do prazo para repor essa aula depois que encerrar o período, então o professor lá no período posterior ele vai fazer os registros, e lá na observação desse período posterior em que ele repor as aulas, ele vai fazer o registro lá no campo das observações, a data em que ele fez a reposição da aula em que ele perdeu, tá ok? Então nós vamos aqui voltar lá para aquela página, tá? Para a página de encerramento do período. E aí, para finalizar, quando o professor fizer todo o registro do período, o professor ele vai aqui assinar, depois o diretor acompanha e assina, e por último o supervisor escolar, quando fizer o seu acompanhamento, ele também vai aqui deixar a sua assinatura. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e até o próximo tutorial. Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial parte 3. Sou Edilberto Souza e estou aqui para repassar as orientações de preenchimento do diário de classe de 6º ao 9º ano. Bom, hoje nós vamos aprender como se deve registrar a avaliação da aprendizagem e sobre o registro geral da avaliação. Então nós vamos aqui dar início por esta página, onde aqui nós temos os campos para preenchimento das avaliações. E nós podemos observar que em cada período o professor precisa aplicar 3 atividades avaliativas. E aí no final do período o professor vai fazer a soma dessas 3 notas e dividir por 3 e colocar aqui como média, colocar nesse espaço. E se o aluno tirar uma média abaixo de 7, ele deverá ser submetido à recuperação paralela, certo? Recuperação essa que não precisa a escola fazer uma pauta específica para essas recuperações. Os professores deverão desenvolver essas recuperações durante as suas aulas normais, tá ok? Então vamos ver, depois que o aluno tiver uma média, que ele for submetido à recuperação, qual nota vai ficar aqui nesse espaço NP, que é a nota do período. Essa nota, ela deverá ser a nota maior, quando você observa a média e a recuperação paralela. Então, se, por exemplo, o aluno tirar uma média aqui, tirou uma média 6, e na recuperação paralela ele tirar uma nota 6,5, qual nota vai ficar no NP? Vai ser a maior. Então a recuperação paralela ela é maior, então vai colocar aqui. Não é simplesmente pelo fato de ser a nota da recuperação que vai colocar no espaço NP, não, é a nota maior, quando você observa aqui a média e a recuperação paralela. Mas, por exemplo, se o aluno tirou aqui um 6 e o aluno fez a recuperação e tirou um 5, então a nota que vem para NP será o 6, mesmo depois de fazer a recuperação. Por quê? Porque a nota que vai ficar aqui na situação final do período é a nota maior, no caso aqui o 6, que é a da média, ok? E aí depois que o professor
for fazendo aqui os registros da situação final do aluno de cada período, o professor já vai lançando essas notas, né, lá para o registro geral da avaliação da aprendizagem, que é aqui nesta página, tá ok? Então, aqui, à medida que o professor for finalizando cada período, aquelas notas lá da NP, que é a nota do período, ele vai jogando para cá, vai lançando para o primeiro período. Quando encerrar o segundo período, vai lançar aqui também nesse espaço do segundo período, e terceiro e quarto período. E aí, quando concluir o quarto período, aqui o professor vai fazer a soma das 4 notas, né, e dividir por 4 e colocar aqui na média anual, certo? Mas aí, se o aluno, depois que fazer a divisão e a média anual ainda for uma nota que for abaixo de 7, ainda assim o aluno deverá ser submetido a uma recuperação final, certo? E aí a regra é a mesma para aquelas no final de cada período. A que vai ficar aqui na nota final, na situação final, é sempre a nota maior, quando você observa a média e a da recuperação. Então, se o aluno tirou aqui 5 na média anual e na recuperação final tirou um 4, então o que vai para a nota final será o 5 da média, porque é a nota maior, certo? A recuperação, ela só substituirá a média, em qualquer caso, somente quando a recuperação for maior, certo? E aqui no final, que é a situação do aluno, você observa que tem o espaço aprovado e reprovado. No caso, quando os alunos forem aprovados, marcam apenas aqui um X nesse campo, nesse espaço. E quando o aluno for reprovado, também você vai marcar aqui um X, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço aqui a atenção de todos e até mais.